Então, me foi pedido para falarmos hoje sobre a solenidade de Cristo Rei do Universo. É a solenidade que vamos celebrar no próximo domingo. É justamente a solenidade que marca o final do calendário litúrgico da Igreja. Vamos ter o Réveillon da Igreja próximo domingo, ou seja, ter esse despertar, né? O final do ano, o ano litúrgico não coincide com o ano civil, então o final desse ciclo, que a gente chama de ano litúrgico, ele termina na 34ª semana do tempo comum, e nela nós celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo. No domingo seguinte a ela, é a primeira semana do Advento, o início de um novo ano, que iniciamos nos preparando para receber o menino Deus que há de chegar no Natal. Mas mais do que isso, mais do que uma celebração que marca uma passagem de ano, a solenidade de Cristo Rei vem nos recordar a cada um de nós do reinado de Cristo sobre a nossa vida. É uma das celebrações litúrgicas talvez mais recentes da Igreja. Ela foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925, então vai fazer quase 100 anos, mas para uma igreja que tem mais de 2000, foi ontem, né? Então, nesse contexto, o Papa ele queria reafirmar ali a soberania real de Jesus e de seus ensinamentos em um mundo que estava cada vez mais afastado de Deus. Lembramos que 1925 é aquele cenário do pós-Primeira Guerra Mundial, então a Europa estava arrasada não só com as inúmeras mortes que houveram na Primeira Guerra Mundial, mas também passava por uma reorganização geopolítica. E essa reorganização não só da Europa, mas desde a Europa do mundo, era guiada por um espírito cada vez mais antirreligioso, que nós chamamos de um espírito laicista, que não só marcava a autonomia dos poderes públicos em relação ao poder religioso, que não é mal, isso é a laicidade, mas era algo que afastava a Igreja das suas reais funções e desprezava progressivamente a Deus e a sua autoridade sobre o mundo. Por isso, o Papa, no intuito de reforçar e de mostrar ao mundo que Cristo é rei da nossa vida, apesar deles dizerem o contrário, Cristo permanece rei dos nossos corações e também rei do universo. Nesse cenário, o Papa Pio XI, como dizíamos, convoca essa festa que rapidamente se difunde entre nós. Então, claro, além desses dados mais historiográficos, esse não é o meu objetivo trazê-los aqui, porque facilmente no Google encontraríamos essas informações. Mas é mais fazer uma reflexão em torno do que essa festa vem representar para nós enquanto cristãos. Primeiro, quando a gente pensa no reinado, a gente pensa inevitavelmente em poder, em domínio, em força. Mas em que termos, né, podemos pensar no reinado de nosso Senhor Jesus Cristo? Lembramos ali dos capítulos 27 e 28 em diante do Evangelho de São Mateus, em que ali já está narrando um pouco a paixão de Cristo, né? Aquele diálogo muito profundo de Jesus com Pilatos, em que Pilatos o interroga, né? mas tu é rei? Né? E Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Né? Jesus não nega em momento nenhum que é rei. Pelo contrário, né? O meu reino não é deste mundo.
Ou seja, a forma como eu reino, o meu reinado, não deve ser entendido numa lógica meramente humana, mundana. Pelo contrário. Mas essa figura do reinado de Jesus, ela acompanha desde o seu nascimento. Basta lembrarmos ali quando os reis magos vão seguindo a estrela para o encontro de Cristo e param em Herodes. Viemos visitar o rei. Como assim que rei? O rei sou eu. Não, mas a profecia mostra que vai nascer um rei. E Herodes manda matar todos os meninos até 2 anos de idade, né? Faz todo aquele alarde. Então, além de todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam e falavam do reinado de Cristo, né? sobre o universo, sobre toda a criação, nós percebemos que essa expectativa, inclusive, dos seus discípulos, apóstolos, daqueles que estavam ao seu redor, de que ele era o rei de Israel, o rei prometido, o rei esperado, o rei Messias. Inclusive, é interessante notarmos que ontem no Evangelho meditávamos Jesus chorando diante da imagem de Jerusalém. Acabara de entrar em Jerusalém e ver o coração empedernido daquelas pessoas. Mas como assim? Jesus, quando entra em Jerusalém, entra triunfalmente. Todas as pessoas, ao longo da entrada de Cristo, o aclamavam, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, com ramos de oliveira, estendendo suas vestes, mantos. Mas por que Jesus chora? Porque Jesus percebe que, inclusive, aqueles que o acompanharam de perto durante muito tempo, os 3 anos de vida pública, acabaram cedendo àquela tentação de perceber a ele como um rei humano. Um rei entendido em termos de, como dizíamos no começo, de poder e de domínio e de força. Quando, na verdade, o reino de Jesus Cristo não é desse mundo. Não é entendido dessa forma. Muitas vezes também nós, convivendo com Cristo há tantos e tantos anos, aqui no nosso grupo, mais de 30 anos, inclusive, mas somos constantemente assediados por essa tentação de fazer uma caricatura de Jesus. Ou seja, a interpretar, a perceber nosso Senhor Jesus Cristo segundo os nossos termos, segundo a nossa conveniência. Foi assim que eles o fizeram na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, porque lhes era conveniente um rei libertador político que mandasse para longe o Império Romano e restaurasse o reino triunfal de Jerusalém. E lhes desse mais poder. No fundo, era isso que eles queriam. E, no fundo, também é isso que queremos quando nos aproximamos de Deus muitas vezes. Queremos aquilo que nos é conveniente. Nos aproximamos de Deus porque queremos a cura para uma determinada doença. Nos aproximamos de Deus porque queremos prosperidade material. Nos aproximamos de Deus porque queremos felicidade, inclusive. Dificilmente nos aproximamos de Deus porque simplesmente amamos. Nos aproximamos de Deus porque, olha, Ele é Deus, é meu tudo, é o sentido da minha vida. E tudo bem, ainda que eu passe pelos vales tenebrosos, ainda que eu passe pela sombra da morte, me importa estar com Deus. Mesmo que essa presença de Deus comigo não me traga a prosperidade material, não me traga a cura daquela doença que eu tanto peço, a conversão do marido pelo qual eu tanto rezo, ainda que não me traga nada disso, ainda que não me traga nenhuma satisfação, eu estou com Deus porque Deus é o melhor, assim, o melhor para mim, o melhor da minha existência, é o que me completa e dá sentido à minha vida. Ponto. Ainda que eu passe por momentos tristes também, mas eu estou com Deus, eu elejo a Deus, não pelo que Ele vai me trazer em compensação, mas pelo que Ele é. Como isso é difícil, né? Como isso é difícil. Estamos viciados em fazer escambo com Deus, viciados em deturpar a nossa relação com Deus nosso Senhor. Fazemos como eles o fizeram em Jerusalém. Quando Deus deixa de nos ser conveniente, nós o deixamos. Eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o. E foi estampado sobre a sua cabeça um letreiro dizendo, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Nós o crucificamos
todas as vezes que a forma como Ele quer reinar na nossa vida difere da forma como a gente gostaria. E pecamos, nos afastamos dele e fazemos chacota. Esse reinado que tu queres, eu ponho na cruz, porque eu quero longe de mim. O meu reinado é outro. O meu reinado é autossuficiente. É um reinado da prosperidade material. É um reinado de compensações materiais e também afetivas. Neste domingo agora, que vamos celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós percebemos que o reino de Jesus é o reino da verdade e da vida. É o reino da santidade e da graça, o reino da justiça, do amor e da paz. O título Rei, referido a Jesus, é muito importante nos evangelhos e permite fazer uma leitura completa de sua figura e da sua missão de salvação. Pode-se observar, a este propósito, uma progressão. Parte-se da expressão Rei de Israel e chega-se à expressão Rei universal. Senhor da criação e da história. Portanto, muito além das expectativas dos próprios judeus. No centro desse percurso de revelação da realeza de Jesus Cristo está, mais uma vez, o mistério de sua morte e ressurreição. Quando Jesus ele é crucificado, como dizíamos, os escribas e os anciãos, os idosos, escarneceram dizendo: se é o rei de Israel, desce da cruz e acreditamos nele. Na realidade, precisamente porque é o Filho de Deus, Jesus entregou-se livremente à sua paixão, e a cruz é o sinal paradoxal da sua realeza, que consiste na vontade do amor de Deus Pai sobre a desobediência do pecado. É precisamente oferecendo-se a si mesmo no sacrifício da expiação que Jesus se torna Rei universal. Como ele mesmo declara ao aparecer aos apóstolos, ali depois da ressurreição, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas em que consiste o poder de Jesus Cristo, Rei? Não é o dos reis e dos grandes desse mundo, já o dizíamos. É o poder divino de dar a vida eterna, de libertar do mal, de derrotar o domínio da morte. É o poder do amor, que do mal sabe obter um bem, enternecer um coração endurecido, levar a paz ao conflito mais áspero, acender a esperança na escuridão mais cerrada. Este reino da graça nunca se impõe. E respeita sempre a nossa liberdade. Cristo veio para dar testemunho da verdade, como nos diz São João, no capítulo 18, versículo 37. Como declarou ali Jesus diante de Pilatos. Quem acolhe o seu testemunho, coloca-se sob a sua bandeira. Portanto, torna-se necessária para cada consciência uma opção. Quem quero seguir? Deus ou o maligno? A verdade ou a mentira? Escolher Cristo não garante o sucesso segundo os critérios do mundo, mas assegura aquela paz e a alegria que só Ele pode dar. Demonstra isto em todas as épocas a experiência de tantos homens e mulheres que, em nome de Cristo, em nome da verdade e da justiça, souberam opor-se às lisonjas dos poderes terrenos com as suas diversas máscaras, até selar com o martírio esta sua fidelidade. Importante, é sempre uma boa imagem para a festa de Cristo Rei, olharmos a cruz. A cruz ela nos mostra que a lógica divina é completamente diferente da nossa, pois no lugar de um trono real de ouro maciço, cravejado de pedras preciosas, o Senhor elege para si o trono da cruz. No lugar de uma coroa esplendorosa, o Senhor elege para si uma de espinhos. O Senhor, nosso Deus,
caríssimos irmãos e irmãs, nos convida a tomarmos parte do seu reinado. E como o fazemos, senão sendo outros Cristos? Nos perguntamos, que reinado é esse? É a mesma dúvida que teve Pilatos. És tu o rei dos judeus? Que rei és tu? Nós também perguntamos, mas talvez não com aquela mesma desconfiança. Mas perguntamos, o que é esse reinado? Exatamente o que significa essa expressão, reino de Deus? Papa Bento XVI, aquele livro famoso, muito profundo, chamado Jesus de Nazaré, ele nos ajuda a respondermos isso. Quando nos fala que, falando do reino de Deus, Jesus anuncia simplesmente Deus. O reino de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele é o reino de Deus. Por isso que nós não construímos o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós, é Cristo. Nós dilatamos, anunciamos, levamos o reino de Deus àqueles que porventura não o conhecem ou não o aceitaram. Será que nosso Senhor, sabendo disso, será que nosso Senhor pode reinar no meu coração? Uma pergunta importante para isso poderia ser: o que se opõe em minha vida ao teu reinado? O que eu cultivo no meu coração que impede que Jesus, nosso Senhor, reine nele definitivamente, de uma vez por todas? Qual o entrave que eu coloco e que impede o reino de Cristo? Na Santa Missa, antes de começarmos propriamente a oração eucarística, ali no convite ao prefácio, o padre fala: o Senhor esteja convosco, ao que respondemos, Ele está no meio de nós, corações ao alto. Respondemos que o nosso coração está em Deus. Mas será? Está mesmo? Corações ao alto. Para que o nosso coração se eleve ao alto, é necessário que ele esteja leve. Ele pesado, repleto de apegos, de pecados, ele não consegue se elevar. Não conseguimos elevá-lo ao alto. E o nosso coração só estará em Deus se estiver ao alto. Por isso, é importante pensarmos justamente naquilo que impede o reinado verdadeiro de Cristo, não o reinado que esperamos, não o reinado que projetamos de Cristo. Não a caricatura de reinado de Cristo, na qual nós somos sempre protagonistas. Somos os primeiros ministros, somos os embaixadores. Naquilo que a gente espera é sempre assim, príncipes, princesas. Não, o reinado de verdade. Qual seja? Cruz. O que impede do meu coração estar na cruz? O que me impede de abraçar com felicidade a cruz? A cruz que o meu rei fez de trono. Olha, se o meu rei elegeu a cruz de trono, quem sou eu para fugir dela? Quem sou eu para dizer a esse meu rei: afasta de mim a cruz e me dá comodidade aqui na terra? Se ele, que é o nosso pastor, guia, o nosso rei, elegeu para si a cruz, por que nós insistimos em fugir dela a cada instante? Este reinado de Cristo em nossas vidas práticas tem uma dimensão prática, caríssimos irmãos e irmãs. Deve nos levar à conversão. Cristo reina em nós à medida em que nós nos convertemos em Cristo. Do contrário, se ficamos apenas em palavras, em reuniões, há 30 anos estamos num grupo de oração, ininterruptamente, sem falhar um encontro sequer. Mas, se não esvazia o coração, nada vale, hein? Vou ser, inclusive, um pouco mais duro, dizendo que foi perda de tempo. Isso. Porque, no dia do nosso encontro com Cristo,
Ele não vai pegar uma agenda e perguntar: quantos encontros do grupo de oração você foi? Não. Você pode ter ido para um, ou todos. Naturalmente, todos vai ajudar você mais, né? Óbvio, não estou desmerecendo nada disso, pelo contrário. Os grupos de oração, os movimentos, as pastorais, eles são caminhos que nos favorecem a uma intimidade maior com Cristo, nos favorecem a conversão. Logo, pressupõe-se que, quanto mais a gente vem, mais configurado a Cristo a gente sai. Mas, se porventura isso não acontece conosco, saiba que a mera presença aqui não nos garante nada por si só. Sem esforço, nada. Por isso, o nosso esforço até morrer, até o último dia, é de se configurar a Cristo, nosso Senhor, na vida prática. Não adianta derramar seu coração em preces, em oração e ser uma péssima esposa. Não adianta chorar em cada encontro que a gente participa e ser uma péssima mãe. Não adianta derramar-se nas adorações e ser uma péssima sogra. Não adianta. Porque isso não penetrou o nosso coração. Afeta na epiderme. O que ouviremos de Cristo? Aquilo que os fariseus ouviram. Sepulcros caiados. Por fora, bonito, pintado. Por dentro, podre. Cheio de cadáver. É isso que queremos ouvir do nosso Deus? Não, obviamente que não. Obviamente que não. Por isso, somos convidados, nessa festa de Cristo Rei, a lutar. E ser santo, por fim, não é ser indefectível. Já ouviram isso muitas vezes. Não é não ter defeito, não ter pecado, ser augusto. Não. Pelo contrário. Mas o santo é aquele que não se contenta, não se conforma com o seu pecado. Vai lutar contra ele até o fim. Deus vê, Deus aproveita todas as nossas lutas, todos os nossos esforços. O que Deus não quer é que a gente cruze os braços e fique esperando. Acreditando que, como uma mágica, a coisa vai acontecer. O egoísmo, ele é uma das coisas que impedem de Jesus reinar no nosso coração. Já ouvi uma vez de um conhecido, ele dizia o seguinte: se cada um pensar em si, ninguém ficará esquecido. Bem, isso parece fazer sentido, né? Mas não é um bom negócio ser egoísta, né? Não é um bom negócio ser egoísta. Pensar exclusivamente em si, viver para si mesmo. Já percebemos na prática que parece que falta alguma coisa porque nós não fomos chamados para isso. Muitos de nós já experimentamos em algum momento da vida algo parecido. Eu tenho que me valorizar, me priorizar a mim mesmo. Então eu vou fazer isso, vou fazer as minhas coisas. Mas parece que tudo bem. Dificilmente acontece como a gente planeja, mas vai que acontece, né? E terminou aquilo e a gente... E agora, né? Parece que falta alguma coisa, porque, no fundo, nós fomos criados para o outro, né? Criados para Deus, criados para se doar, né? Então, tem um outro amigo, esse fala uma frase mais simples, mas melhor. Ele diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Não sei se é dele, duvido muito que seja, mas é uma boa frase, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Pesado, né? Mas é um pouco isso. Assim, olha, parece que falta alguma coisa. A gente não está se desenvolvendo plenamente, porque a gente está aqui para se doar ao outro. E o egoísmo freia esse tipo de doação. É um amor exacerbado a si mesmo. Impede, com isso, que Cristo reine em nós. Gostaria de destacar também que esse reino de Cristo, inclusive a proposta do Papa Pio XI, ao propor essa data, essa celebração, era também transformar o mundo desde dentro, o reinado social de Cristo, né? A gente reclama muito, né? Só olha,
olha, as coisas estão de mal a pior, a sociedade moralmente decadente, os costumes cada vez piores, as músicas e por aí vai, né? Não nos faltam queixas. Entretanto, vamos nos perguntar o que fazemos para mudá-la, né? Então, o que fazer? Começar de nós mesmos, né? Deixar que Cristo reine no nosso coração, fazer com que sejamos nós mesmos outros Cristos, para que as pessoas ao nosso lado vejam a Cristo. E com isso, se convertam. Não denunciando, gritando, falando que vai todo mundo para o inferno. Podem até ir mesmo, mas só olhar. Não é assim que ninguém converte ninguém, né? Eu sempre acredito, até hoje, pelo menos, né, firmemente, de que a conversão ela se dá por atração, não por imposição. Sobretudo uns adultos, né? Então, olha, se meu esposo não se converte, se minha esposa não se converte, se o meu filho, minha filha, porque eu estou sendo um mau cristão. Óbvio. Antes, um professor meu, padre, ele contava que era padre no interior e estava preparando a igreja dele para a Semana Santa. Ele mesmo, né? Cobrindo as imagens, limpando as coisas, era o tríduo pascal, né? E de repente chega um jovem assim meio transtornado, gritando, perguntando quem era o padre, né? Como ele estava limpando a igreja, ele estava com roupa civil, né? Roupa de esporte, assim. E ele disse, não, sou eu, né? E o menino disse, olha, o que é que vocês fazem com a minha mãe aqui dentro, né? Minha mãe passa o dia todo aqui, todos os dias está aqui e tal. O padre, não, calma, como assim? Não, porque ela é a gente vive um inferno em casa, né? Foram as palavras porque ela reclama o tempo todo, ela briga o tempo todo com todo mundo, comigo, com meu pai, e ela só vive aqui dentro. Então, certamente, é aqui dentro o problema, né? Não, e é isso aí, né? Às vezes acontece conosco, né? A gente quer impor uma forma de viver e de seguir a Cristo aos outros, né? Quando, na verdade, a gente teve que descobrir um caminho. Cada um tem seu caminho de seguir a Cristo. Claro, a igreja oferece para nós os princípios, que são comuns a todos, né? Mas a conversão é uma resposta individual de cada um. O que podemos fazer para favorecer a conversão dos nossos irmãos é, cada um de nós, darmos testemunhos. Por isso que São José Maria, ele falava que o problema do mundo moderno não é um problema político, econômico, mas é um problema de falta de santos. Então, se o mundo está de cabeça para baixo, é porque a gente esqueceu de ser santo. Então, como resolver o problema do Brasil, né? Como resolver o problema desses impostos que não param de aumentar, né? Como resolver o problema da guerra na Ucrânia, como resolver o problema na guerra na Palestina? Ser santo. Cada um for santo, isso se multiplica de tal sorte que os ânimos se acalmam. E o nosso reino, por fim, não é desse mundo. Nosso reino, como nos disse o Senhor, nosso Deus, é um reino de paz, de justiça, de amor. Nós não fomos feitos para esse mundo. Por isso, não vos preocupeis com as coisas desse mundo. Fomos feitos para o céu. Mas para irmos para o céu, para levarmos o nosso coração ao alto, devemos antes esvaziarmos dele tudo aquilo que nos impede que Cristo reine em nós. Amém. Eu e minha casa serviremos